Oi pessoal, bem-vindos ao mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre história. Não esqueçam de deixar sua curtida lá para eu saber se gostou ou não. E também de se inscrever no canal para que você possa ser sempre acionado quando eu publico um vídeo novo sobre determinada disciplina ou matéria, tá bom? Bom, aqui nós vamos entender o que é história neste vídeo, né? As mudanças no ensino da história ao longo do tempo, como que a gente mudou a forma de ver e estudar a história, os diferentes pontos de vista na construção da história e o processo histórico de memorização, de memória e esquecimento. Bom, primeiro vamos entender o que é história. História é a ciência que estuda o passado com o objetivo da gente entender o presente. Ou seja, através do passado, a gente entende o presente, compreende, interpreta e relaciona as ações das pessoas ao longo do tempo. Ah, por que as pessoas elas estão agindo desta forma? Qual era o comportamento no passado que evoluiu ou regrediu para tal comportamento nos tempos atuais? Então, por muito tempo, considerou-se história apenas como feitos de reis, comandantes militares, líderes religiosos, pessoas importantes, como se apenas o feito dessas pessoas influenciasse os povos. Que feito? As decisões, as ações. Por isso, apenas registros feitos pelos governos, como leis, documentos oficiais, relatos escritos, livros e cartas, que foram tidos como história de material de estudo, fonte de estudo para nós. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma imagem, aqui nessa imagem, a representação da carta escrita ao rei de Portugal, onde Pedro Vaz de Caminha relata as impressões sobre as terras que hoje correspondem ao Brasil. Então, essa carta escrita ao rei de Portugal, quando os portugueses chegaram ao território, eles fizeram deste documento, dessa carta, um documento oficial, que foi considerado a principal fonte sobre a história do nosso país daquela época, por exemplo. Bom, com o passar do tempo, a gente teve uma outra definição. A gente, ao invés de ser só algumas pessoas, como eram os reis, os comandantes, a gente agora tem sujeitos históricos. Quem são esses sujeitos históricos? São aqueles que, por meio de seus atos, influenciam a história. Seja ela qual ato? Um ato de rua, uma atitude da cidade, do país, do planeta. Então, olha só. Aqui, por exemplo, a gente tem um grupo de moradores de uma cidade na Bahia. Eles estão reunidos e participando de decisões daquela região. Ou seja, eles estão exercendo a cidadania e atuando como sujeitos históricos. Eles estão fazendo mudanças naquela região, naquela cidade, sendo sujeitos históricos e marcando como fontes, tendo isso como uma história, né? Uma fonte histórica, né? Então, atualmente, historiadores analisam outras fontes ao realizar as pesquisas, que além das escritas, quais são essas outras fontes? Como o modo de viver e de pensar, a maneira como as pessoas se relacionam entre si, se relacionam com diferentes sociedades, né? Então, aqui do Brasil, que vai se relacionar com os franceses, com os holandeses e assim com os japoneses, sobre as religiões que a gente já viu, valores culturais, né? As tradições. Antigamente, os alunos tinham que memorizar fatos, datas, nomes de pessoas importantes. Atualmente, diferente de como era no passado, eu tinha que memorizar fatos, datas, nomes, pessoas importantes. E hoje, a gente estuda a história com o objetivo de identificar, destacar aqueles que no passado eram considerados heróis, né? E também porque a gente entende que a história foi e é construída agora, né? Essa interpretação que a gente tem de história, que foi e é construída por todas as pessoas, não só exatamente pelos heróis, tanto no passado como no presente. Então, são aspectos de vida em sociedade, do cotidiano, de uma época e lugar, que registram o tempo, como a gente já falou. Então, por exemplo, eu crio um cordel. O que é um cordel? É uma expressão artística literária de tradição popular que aborda, fala temas variados do cotidiano, da religião, das lendas, de heróis populares, né? É uma forma de registrar num tom poético, simples e informal, percepção de pessoas comuns, do tempo e no mundo à sua volta.
Então, olha aqui, ó. Aqui já é uma outra forma de contar, né? Sobre a história na época. Heróis jangadeiros e suas viagens espetaculares, né? Então, tem uma expressão mais artística, fala sobre os heróis de uma maneira geral, das pessoas, o que isso gravou e memorizou, né? A história. Então, história, memória e esquecimento, vamos tentar entender. As pessoas com o tempo guardam algumas memórias, né? E esquecem outras, o que é super normal. A mesma coisa acontece com a história coletiva. Então, falando de uma pessoa, agora indo para a história coletiva, quer dizer, do que acontece no mundo, naquela região, naquela cidade. A história compartilhada pela sociedade, pela comunidade, pelos grupos sociais, são fatos que são relembrados através de livros, monumentos, celebrações, produções artísticas, relatos orais, né? Então, o processo de memória ou de esquecimento não é definido por uma lei ou por um governo, mas acontece através de relações sociais, políticas, culturais, que ao longo do tempo elas acabaram formando o estudo das memórias e da história. E elas estão sempre relacionadas entre si. Tá bom, pessoal? Tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.